Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito, tá, pessoal? Novos inscritos, muito legal. Deram uma sacaneada lá no meu canal, né? Mas não adiantou, né? Tá aumentando pra caramba lá e é isso. Mas não basta ser só inscrito, tá, cara? Nem precisa ser, se você não for estudar, pô. Porque o que tá ali é para ser discutido internamente. Para que a gente possa crescer de um modo coletivo, tá? Então, eu vou fazer alguns vídeos aí, vou botar para vocês, mas eu quero iniciar, né, falando hoje sobre súmula vinculante. Teodoro, não faça isso, Teodoro, vai dar ruim, vai mesmo. Vai a beça, tá? Então, a minha contribuição, OAB-RJ, minha contribuição, Teodoro Chagas. Estudei muito prerrogativa, meninas, presidente e vice, todo o meu respeito, as duas, tá? Por isso que eu falei que não adianta deputado querer correr lá pra UAB, coronéis aí, que não vai adiantar, cara, porque a UAB não manda em mim, eu sou advogado, conheço a minha quadra, respeito muito, em especial a doutora Silvia Drummond, minha prof. Então, essa parada aí. Mas não vai me constranger. Aí mostrei pra vocês hoje, tá? Esse é um juiz, tá? Particularmente sigo e tenho tudo o que esse juiz ele tem, juiz, né, da Justiça Militar, né? Esqueci o nome dele. Mas ele postou ali essa discussão, enfim, e sempre é assim, né? Sempre vem essas discussões quando surgem pessoas como eu. Só que não vai adiantar. Tenho muito respeito por esse doutrinador, mas vamos pro fight dialético. Inclusive essa obra desse doutrinador que eu gosto muito, eu já fiz, tá? A discussão e eu vou bater os pontos que eu discordo. Ele tem uma obra muito maneira, não tá aqui comigo para mostrar para vocês. Acho que é Rodrigo alguma coisa. Ele tem um sobrenome diferente, respeito muito ele, mas eu fiz a crítica doutrinária na obra dele. E eu vou mostrar para vocês. É isso, é o fight dialético, por isso importa, né, que a gente vá para a UAB, tá certo? Para fazer ali na ESA esse treinamento, tá? Eu fiz pós-graduação de Direito Militar na CBE-PEJUR. Excelente pós-graduação, pessoal. Mas, eu entendo ali que a advocacia precisa participar. Por quê? Porque é como as faculdades particulares. A gente não aprende a ser advogado. A gente aprende a ser promotor. A gente aprende a ser tudo menos advogado. É a minha visão acerca disso. E eu quero que venha para... eu vou dizer... A começar pelas indicações das obras. A doutrina, por exemplo, que é indicada pra gente nas faculdades particulares. Boa parte de promotores. Então, por mais que a pessoa, né, tenha esse viés garantista, passei várias aqui pessoas para vocês aí, promotores de justiça, enfim, né? Passei muitos para vocês. Ainda assim é difícil, cara, porque é impossível. Por exemplo, eu, Teodoro, eu não sou defensor público. Mas eu fiquei muito tempo estudando na FESU-DEPERJ aqui no Rio de Janeiro, cara, para ser defensor. Então a gente vira a cria da casa. E é isso. Então a minha ótica é sempre de defesa. A minha ótica é sempre... é isso. E é muito mais difícil você defender do que acusar, né? É isso. Então eu criei esse hábito, né? Porque é o ambiente onde eu me forjei. Tá certo, pessoal? É isso, poxa. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então eu entendo que a ESA pode... eu vi ali diversas iniciativas da presidente e da vice, né? Cuidando, por exemplo, essa comissão que foi criada, e parabéns, tá? Parabéns, doutoras, presidente e vice. Essa comissão que vai cuidar sobre a advocacia extrajudicial. Isso aí é muito maneiro, porque isso aí a gente carrega para o militarismo. É aquilo que eu falei, né? No Respeitante, a gente falar sobre quando você vai cuidar, né? Dos honorários no âmbito administrativo. Eu, particularmente, tá? Penso o seguinte, eu não tenho diálogo com a doutora Alessandra Vanderlei, tá? Eu, Teodoro Chagas, não tenho. Não tenho, tá? Por isso, convoquei ali para que fosse modificado, tá? Doutora presidente da UAB-RJ. Eu não tenho diálogo com a doutora Alessandra Vanderlei, tá? E tenho razões para isso, tá certo? Eu acho que tem que trocar. Se a doutora, né, Gislane não aceitar ser a presidente, eu acho que tem que botar uma outra pessoa. Eu não consigo dialogar, tá, doutora? E eu tenho razões para isso, tá? Não consigo. E eu tenho muita coisa para entregar para a UAB, tá certo? Então a gente tem que pesar custo-benefício de manter a doutora Alessandra Vanderlei como presidente da Comissão de Direito Militar da UAB-RJ, é a minha visão acerca disso, tá?
Discordo de muita coisa. Eu acho que esse processo, né, de aproximação com os militares dentro da OAB-RJ é um processo, tá, doutoras? Vice-presidente e vice, é um processo, tá? E a gente precisa educar, a gente precisa se aproximar, a gente precisa, né, convencê-los, porque não é empurrar a goela abaixo que tem que respeitar o advogado, não. A gente precisa forjar neles, nos militares, né, esse entendimento da importância da advocacia na caserna. Cada um, eu falei até com uma pessoa ali, e permito que disponibilize os meus áudios, porque eu tenho verdade no que eu digo, então pouco importa, tá? Que, por exemplo, a gente como advogado chegou numa unidade militar. Meu camarada, é unidade militar, somos advogados, sim, mas nós precisamos respeitar o espaço de disciplinamento militar. E aí, por isso, doutoras, presidente e vice, a gente precisa fazer uma pós-graduação específica. Uma pós-graduação, né, que possa ser ali feita pela OAB-RJ. Porque aí a gente consegue, né, trazer toda essa ideia, né? Eu me coloco à disposição, tem tantos outros colegas advogados, né, que vão, com certeza, compactuar com aquilo que eu estou dizendo, tá? Para que a gente possa forjar essa advocacia mesmo, a advocacia do direito militar. Para que a gente possa se blindar, né? Porque aí é essa visão de defesa, essa visão de fight, essa coisa... Eu tenho muitos amigos, tá? Tenho grupos, oficiais superiores de todas as forças, tá? Mas é os camaradas lá e eu aqui. Fala comigo, Teodoro. Tamo junto, mas é pra lá e a gente aqui. Senão dá ruim. E o final disso, doutoras, é o desprestígio institucional. Isso não pode mais acontecer. E eu convoco. E vocês, duas meninas, estão aí pra resolver e botar os homens na quadra deles. É isso. Já falei pra vice, pra atual presidente. Libera e deixa ela passar. Libera, dá poder pra doutora Silvia e deixa ela aí, pô. Vai, minha querida. E aí, quando vier, doutora presidente só assina. E a doutora Silvia já vai treinando já para fight, porque na próxima já vem presidente da OAB-RJ, é o meu desejo, tá? É o meu desejo. E é isso, porque nós precisamos ali... Aí você tem... Olha a situação que maneiro, cara. Você tem a presidente, né? Que tem essa coisa mais, né? Tem mais essa noção política, porque tava na outra gestão, mas nós temos a nossa vice, pô, que é da lida, é a do fight, deixa ela, dá poder para ela e vamos ver se ela não resolve. É isso. E cada uma tem a sua importância. É muita coisa para cuidar, pô, como eu falei. Então, essa questão da pós é muito importante. Porque, por exemplo, eu, Teodoro, né? Aquilo que eu fiz, doutoras, por exemplo, eu vou questionar a súmula 5. Eu quero rever a súmula vinculante 5. O que fazer com isso, Teodoro? Todas as minhas questões, doutoras, são coletivas. Mas eu não sou feliz sozinho, não, pô. Eu acho que nós deveríamos mudar muita coisa. E eu tenho tudo isso para trazer, mas eu não consigo dialogar. E tem que ser por intermédio da Comissão de Direito Militar. E o que fazer com isso? É uma pergunta que fica. Existem outras, tá? Comissões de Direito Militar, mas eu acho que a principal é aqui, a seccional centro. Então eu acho que é desse modo que tem que ser. Então é isso, o papo é reto. Papo é reto. Eu falei que eu ia voltar para ocupar o meu espaço. E eu tô voltando, tá, doutoras? E é isso. Doa quem doer, tá? E aí o que acontece com isso, cara? A gente tem que forjar esse entendimento administrativo no âmbito do direito militar. E aí criar essa ideia, nós deveríamos ter uma pós-graduação da própria ESA, tá? A deficiência, doutoras, é muito grande, tá certo? Eu acho que deveria ser gratuita. Ou seja, para que a gente possa formar profissionais, né? Por exemplo, todos aqueles que já são ali membros de comissões de direito militar por todo o estado, né? Precisam ali estudar, fazer esse aperfeiçoamento pela própria ESA, né? E a gente precisa, sim, criar essa diferenciação. Assim como é na medicina. Eu entendo, por exemplo, como se fosse cirurgia plástica. Eles não têm que ter... E quando você entra lá, você não tem toda uma legislação específica para ele, doutora? É isso, doutoras da OAB. É isso. Porque no direito militar tem que ser assim. Por exemplo, no direito militar, a importância do estudo histórico, a importância da prerrogativa, tem que estudar muito, senão você está lascado, não consegue, tá? Não consegue. E a gente precisa mudar a legislação. Mas aí o que fazer? Eu, Teodoro, trago aqui diversas teses, tá, que podem ser ali utilizadas. E quem me paga? Quem me paga é o Estado. Mas aí não é para mim, doutoras. É para a comissão. Quantos advogados temos na comissão? É muita gente para pagar a conta, doutoras. E é isso. Então a gente faz um grupo, tá certo? E ali, o que eu não tenho problema nenhum em dividir. Somos todos uma grande família. Tem advogados, doutoras, que estão aí atuando no direito militar e não conseguem sequer pagar suas contas. Teodoro não está diferente disso não, tá, doutoras? E o que fazer com isso? Eu fiquei 2 meses trancado dentro de casa. Doutoras,
é importante gravar aqui no vídeo. Eu vou levar pra vocês, tá? Eu não sei se hoje ainda ou no máximo amanhã, uma situação gravíssima que aconteceu comigo, com uma das minhas salas, tá? Eu tenho 2 salas, doutora. Eu tenho 2 salas, tá? Uma das minhas salas é de estudo, reunião, estudo, porque eu preciso dessa introspecção, doutoras, presidente e vice da OAB. Só que entenda, eu, Teodoro, né? Eu tô acusando ali, incriminando, por exemplo, um instrutor, tá? Bombeiro militar, que, né, é instrutor de salvamento em altura. Então, a senhora acha que é razoável, presidente e vice-presidente, a senhora acha que pode ser razoável que essa pessoa, ou amando dessa pessoa, qualquer pessoa que tenha essa expertise, você entende a minha situação? Que tenha essa expertise pode fazer uma amarração e fazer um rapel para entrar dentro do meu escritório? Ou da minha sala de estudo? O que fazer com isso, Teodoro? As senhoras entendem isso? E aí, eu, Teodoro, tenho toda uma preocupação. E olha a dificuldade. Por exemplo, eu preciso me preocupar. Como eu sou bombeiro, eu sei tudo que pode acontecer. E aí, eu, Teodoro, o que eu tenho que fazer? Eu que tenho que agir como se eu fosse quem está em desconformidade com a lei. As senhoras entendem? É isso. E aí eu vou explicar para as senhoras aí o que aconteceu com uma das minhas salas. As senhoras entenderem essa situação, tá? Tá muito complicado. E eu preciso de ajuda. E é isso, eu tenho que pensar em tudo. Meu apartamento, por exemplo, né? Porque eu não posso ser surpreendido com uma pessoa invadindo o meu apartamento pela janela. E acontece, eu sou bombeiro, é muito simples. Você fazer uma amarração, fazer ali toda a ancoragem e entrar dentro do apartamento da pessoa. É apartamento, mesmo que seja andar alto. Teodoro mora no andar bem alto, tá, pessoal? O meu escritório lá e minha salinha é alto também. Mas isso não quer dizer nada, cara. Teodoro é isso. E o que fazer com isso? Também não sei, cara. E coisas muito chatas aconteceram, presidente e vice da OAB, e isso vai ter que ser resolvido. Um advogado não pode mandar o outro para outro lugar. Não pode não, tá? Não pode xingar você. Por quê? Como é que é isso, cara? Não. E você falar que vai fazer reclamação na ordem dos advogados, cara, é muito sério, tá? Porque dependendo do que você fale, você está constrangendo ilegalmente o seu colega advogado. Então, para falar para mim, vai dar muito ruim. Advogado não pode ter como sede imobiliária. Meu Deus, isso é infração ética. É advocacia ou é uma imobiliária? As senhoras entendem, doutores? Olha a minha situação. E aí eu, por exemplo, como advogado do direito militar, e vocês precisam ouvir isso de mim, vocês precisam entender isso. Eu, por exemplo, né, eu tenho muito cuidado com a questão elétrica. Por quê? Porque não tem incêndio, não é acidental não. É criminoso e eu provo, porque eu me dotei de todas as cautelas para que se fizer, eu conheço perícia em incêndio, tá? Estudei pra caramba, porque eu sei que se acontecer, doutoras, meu Deus do céu, eu tenho como provar que foi. Mas entenda, Teodoro, o prédio é todo monitorado. Ok, mas se a pessoa vier pelo teto, e eu ainda tenho essa situação aí peculiar, doutoras. Porque a minha sala é uma do lado da outra, tá? Então, se o camarada não vem por cima, ele pode entrar pela do lado. É só tomarem a do lado de mim. Me esbulhar, fazerem esbulho ali possessório, tomar a sala para poder conseguir entrar de uma janela para outra. O que fazer? O que fazer que o Teodoro fica desesperado? É isso. As senhoras entendem a minha situação? Então a gente precisa estudar sobre isso. A gente precisa. Porque o que fazer com isso? Entende? Aí invadem os meus aparelhos eletrônicos e uma série de coisas que ninguém fez nada, nem o MP. Então eu preciso conversar com a OAB, porque eu preciso de ajuda. Porque como que eu faço, né, pra garantir a minha subsistência da minha família desse jeito? Não pode, cara. E foi uma coisa assim absurda, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a postura do advogado, para as pessoas entenderem, né? É imobiliária ou é advogada? A imobiliária existe ou não existe? Meu Deus, doutoras, olha a minha situação. É muito sério, isso é MP, tá? E é isso. Então a gente tem que estudar, tá? A gente tem que estudar para que a gente possa se proteger dessa gente. Infelizmente é isso. Então você aí, cara, venha estudar direito militar, mas tenha essa consciência, tá? E a OAB pode ajudar muito. Eu acho, a OAB pode ajudar muito. Na minha sala não vai ter, não queima nada, tá? Porque eu tenho tudo bonitinho, juntou tudo, pra tudinho tem, tá? Teodoro é bombeiro, tá? Teodoro é bombeiro, então não adianta fazer sacanagemzinha não, tá? Porque aí vai dar muito ruim. Tudo monitorado, tudo direitinho, aí não pode ter a mesma eletricidade da sala, porque desligar a luz da sala, não desliga as câmeras. Meu Deus, Teodoro, meu apartamento, tá, doutoras? E é tudo isso que fazer, também não sei. É coisa pra gente discutir.
E chegou a hora, não tem jeito. Só que entenda, eu tô numa situação, doutoras, muito difícil, porque agora é tudo ou nada que se lasque. Só entendi isso? Eu tô numa situação muito difícil, porque você vai ser preso mesmo, então pouco importa. E é isso. E eu preciso chegar, tá? Então tem muita coisa aí para a OAB fazer em relação à Comissão de Direito Militar. E eu vou mostrar tudo onde tá, tá? Para ficar bom para todo mundo. E aí, por exemplo, todas essas discussões que eu trago, né? Eu não sou feliz sozinho, é muito dinheiro, tá, doutores? E eu não tenho problema nenhum em dividir o pão. Só que eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto coletivo, porque as soluções não tem que partir só do Teodoro. Tem que partir da comissão. E pode integrar a comissão quantos advogados quiserem. É isso. Mas o camarada, para ingressar na Comissão de Direito Militar, ele tem que ter uma especialização. Tem que ter. E a gente está na ordem, né, doutora? A gente está dentro da ordem, né? Advocacia. E a gente faz igual quando o cara faz concurso prova oral. A gente tem que fazer, para não deixar entrar nenhum infiltrado. E a gente observar, cada um tem a sua liberdade, tá? Tudo aqui que eu estou dizendo, doutora, presidente, vice, em especial para vice, tá, doutora Silvia? Eu já pensei em tudo, tá? Estudei muito. Eu fiquei 2 meses sem sair de casa com medo de morrer. Então eu estudei pra caramba. Foi ruim pra eles, bom pra gente, tá? Porque a OAB tá com a caneta na mão. Vou mostrar pra senhora aí hoje, tá? Vou mostrar aqui. A gente tá com a caneta na mão. Não aceita papo com esses homens não, que quem manda somos nós, é a OAB. É a gente que vai dar curso pra esses caras, resolver todos os problemas deles aí, é a gente que vai resolver. TJ do mesmo modo. E eu vou mostrar pra vocês. Então eu estudei muito, pô. E eu quero trazer a contribuição, tá? Mas da forma como tá eu não consigo. E eu quero entregar. Quero entregar e quero que seja coletivo. Então os advogados que estão aí em comissão, tá? Nós precisamos, e entenda, doutoras, é pouco, precisa de mais. É muita gente precisando botar a banquinha da OAB lá na Vila Militar. Meu Deus! Rio de Janeiro, então, é demais, é uma concentração absurda, doutoras. Força Armada e Força Auxiliar. Então, a gente precisa de advogados. Mais de advogados, né, que a gente possa ali ter esse entendimento da importância do direito militar na vida de todos nós, né, que temos essa situação peculiar, então eu acho que a gente tem que criar algo diferente, como se fosse um cirurgião plástico, como se fosse um neurocirurgião. Você tem que ter uma especialização específica, você tem que ter, a gente tem que criar, tá? E outra coisa, para não passar, tá? Eu quero propor também, então em relação ao administrativo, a minha ideia é essa, tá? É levar toda a minha contribuição para a Comissão de Direito Militar da OAB. Então, a comissão é que entra. Eu sou só mais um membro, tá certo? Eu não tenho problema nenhum, não tenho. Não. Eu entrego todas as teses, doutora. E quando o pão vier, a gente vai dividir entre os irmãozinhos da comissão. É isso. E o compromisso dos que estão na comissão, para que essas pessoas possam estudar, tá? E ajudar a carregar o peso. E é isso. Cada um pega numa alça do caixão e vai ficar bom para todo mundo. E a gente esvazia e diminui o Estado desse modo, tá, doutora Silvia Dumont? A gente diminui. A gente diminui aí a importância ali dessa quantidade absurda de cargos em comissão, tá? No TJ, a gente diminui muito a necessidade ali desse montão de procurador do Estado, promotor de justiça, a gente diminui muito, porque no administrativo a gente consegue fazer isso. Acreditem, é isso. É a minha visão. Eu sou um sonhador, não. Eu sonho e concretizo, porque eu sou bombeiro militar. Eu concretizo. Eu não desisto. E é isso. Então a gente tem que pensar. Como que a gente faz para reduzir o Estado? Desse modo. Acaba com esses cargos em comissão, tá? Eu sou ferrenho defensor do servidor. Servidor de carreira, tá? Nós temos que converter todos os militares temporários, tá? Imediatamente, doutora Silvia. E eu mostro pra senhora. E se ficar de pataquada, é justiça. E vai resolver. Só que entenda, quando a gente cuida de direito militar, a gente tem que ter cuidado. Porque a gente está lidando com a segurança do Estado. Então tem muita coisa que eu sei, mas eu não falo. Porque eu tenho medo. E é por isso que eu fiquei com muita raiva, tá? Dessa convocação absurda para amanhã aí, dia 17. Isso é uma sacanagem. Não façam isso, não vai. Não vai não, porque isso aí é só pra não perder capital político. Porque eles têm que resolver, porque eu já provei, tá? Tem que resolver. Mas a gente tem que pensar em tudo. Por exemplo, tem coisas, doutoras, que a gente pode fazer, né? O próprio militar pode fazer, mas que não invada, né, a competência ali, né? Aquilo que é específico do advogado. E a gente educá-los, né, para eles entenderem que precisam respeitar o advogado. É simples, pô, mas tem coisas, por exemplo, igual o INSS, tem coisas que o próprio militar pode fazer no âmbito administrativo. Estamos juntos, pô.
Tamo juntos, mas tem que respeitar o advogado, né? E a pessoa pode ali ganhar o dinheiro dele, não tem problema, mas, pô, querer dar curso pra gente, né, doutora? Querer discutir com o advogado, negativo, pô. E outra coisa que a OAB pode fazer também. O que você tá tentando dizer, Teodoro? É como se fosse um curso técnico. Teodoro, não faça isso, Teodoro. Porque o direito militar é muito complexo, doutora. E eu também mostro pra vocês como deve ser, tá? Teodoro estuda. Teodoro estuda as minhas anotações, tá? As minhas anotações. E é isso. Então, eu proponho tudo isso, tá? Essas questões, de novo afirmo, minhas administrativas, tá? É pra fazer ali a OAB fixar o honorário devido em razão do estudo acadêmico e das consequências administrativas para toda a polícia e todo o corpo de bombeiros e pensionistas que vão ser ali beneficiados com as minhas teses que foram produzidas, esse estudo acadêmico, tá? Desse singelo aqui, colega advogado, tá? E eu acho que isso tem que ir para a OAB. E aí, na OAB, a gente divide o pão, tá? E a gente divide o pão, a gente consegue, com isso, né, garantir ali uma subsistência condigna aos nossos colegas que tentam aí militar, né, advogar no direito militar, para que essas pessoas possam estudar e a gente fazer musculatura para pegar esses caras. E mais, tá, pessoal, o BRJ, eles vieram de sacanagem de São Paulo, aqui, né? Então o que a gente faz? A gente faz a nossa comitiva para em todos os estados do país fazer o que o Teodoro aqui tá dizendo, tá? A gente faz as nossas comitivas. Aí a gente resolve Rio de Janeiro e depois a gente vai para São Paulo, a gente vai para Minas e vamos lá resolver pataquada de todo mundo. É isso. Entende? Teodoro é isso. E é o conhecimento específico, tá, doutora? Eu provo. Vai dar muito ruim. Mas a gente tem que dividir o pão, tá? E não é justiça. Vamos acabar com isso, tá? A grana tem que ser paga. Imediatamente. Não tem essa. Contribuição previdenciária, tá? Major Luiz falou ali que era a contribuição militar. Não. É contribuição previdenciária, tá, Major? É a quadra da advocacia e eu tô dizendo que é e é. É a contribuição previdenciária. E é isso. E para avançar, então eu não consigo dialogar, doutora Alessandra Vanderlei, tá? Em relação às outras comissões, doutoras aí, presidente e vice, é o seguinte, nós temos ali a comissão advocacia da ativa pra gente fazer essa questão da auditoria da justiça militar, tá, doutoras? Importante, tá? Mas não é só isso. Nós vamos precisar também a advocacia da ativa para essa súmula aqui quando ela cair. Teodoro, vamos ler a Bíblia? Vamos ler Moisés? Quando ele manda os camaradas aí olhar a terra antes de ir, eu já tô vivendo a promessa, tá? Porque eu não vivo do que eu vejo. Eu vivo do que eu creio. E é isso. Então, quando cair essa súmula 5 aqui, tá, doutora? Cair não, né? Ela sofrer ali uma adequação no respeitante ao processo administrativo disciplinar do militar, nós vamos também precisar de advocacia dativa. Porque a Defensoria Pública não consegue atuar. Mas não é para ser, é o meio do caminho, não é permanência, é meio, tá? Enquanto a advocacia, né, faz essa advocacia dativa no respeitante à auditoria da Justiça Militar, contrato com o TJ, tá? Esse convênio com o TJ, para que eles paguem, tá certo? E o governo do Estado, na verdade, né? E essa súmula 5 aqui vai cair. E quando ela cair no sentido de ser adequada para se amoldar à situação peculiar do militar, essa súmula 5 vai dizer que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Não. Ela precisa ser reinterpretada. E precisa, tá, ser reinterpretada porque o direito militar, doutoras, é o direito dos astutos. E eles sabem que não é assim. Porque no respeitante ao militar, nós temos, entre as espécies de punições disciplinares, tá, nós temos detenção e prisão. E se nós temos, tá, medidas que possam, tá certo? Restringir a liberdade de ir, vir e permanecer do cidadão fardado, se torna indispensável a presença do profissional advogado para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa em razão do direito fundamental à liberdade que está sendo aqui ameaçado. Então não tem essa. E o que fazer com isso, doutoras? É isso. Então a gente, quando derrubar ou fizer um ajuste, mas é uma questão aí, ó, eu sou só advogado, cara. A doutora Silvia vim, vamos pro FAD, doutora. Pegar esses caras aí, vamos lá pro Conselho Federal. Eu não sei, cara. Eu não sei, tô chegando agora. Muita coisa eu não sei, pô. Mas, entende? Essa questão processual, né? Como é que a gente faz?
Porque a minha proposta, doutoras, para além então de criar a advocacia dativa para atuar na auditoria da Justiça Militar e o militar não pagar mais advogado, quem paga é o Estado, vamos aplicar a teoria do órgão, tá? E ali, essa situação na auditoria da Justiça, quem passa a pagar é o próprio Estado. E aí talvez não seja mais interessante, né, doutoras, que você faça inquérito policial militar e depois arquiva, né? Teodoro, Aí vocês entendem? É matar 10 coelhos com uma paulada só. Pegou? Se não pegou, assiste o vídeo de novo, tá? Volta aí 10 vezes até tu entender o que eu falei. É isso, tá? Viu como resolve? Teodoro, É porque o Estado vai ter que pagar, pô. Não pode ser pouco não, tá, doutor? A gente tem que botar lá em cima, tá? Porque é advocacia especializada, tá? Não é qualquer tostão pra pagar. E o advogado dativo não. E eu, Teodoro, quero. E não vai ser qualquer tostão não, tá? Tem que ver bonitão aí. É isso. Então, para fazer a advocacia dativa nesse convênio, não vai ser mais interessante aí tanto inquérito policial ou denunciar o cara por qualquer coisa, né? Porque vai ter que botar o advogado para fazer a defesa dele, aí o Estado pesa custo-benefício, né? Eita, Teodoro, Eita, Teodoro, e aí o MP passa a fazer ali uma fiscalização, tá certo? Mais efetiva da polícia e do bombeiro. E aí, de fato, é sobre isso. E todos nós teremos mais segurança, Teodoro. Para falar vídeo, Del. Del, você para falar vídeo, Del. E aqui, doutoras, ó. Então, a gente precisa da advocacia dativa, tá? No respeitante à auditoria da justiça, perseguindo o ideal de defensoria. E aí, o defensor público aí, geral, tem que correr atrás desse prejuízo aí, tá, meu camarada? E ver concurso aí pra defensor, hein, cara? Tem que encher de defensor, hein? Porque tem que ter defensoria. Isso aqui, enquanto não tem, aí a advocacia atuando aqui, o ABRJ, né, perseguindo o ideal dessa advocacia prestada aí pela defensoria. Meu abraço a todos vocês, queridos defensores públicos, defensores e defensoras. Mas essa súmula 5 aqui, ó, a gente precisa fazer a discussão, tá? Então, a previsão da súmula tá lá na Constituição Federal, artigo 103A, o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, ô doutoras, vamos provocar o STF. Vamos lá provocar eles. Eles estão quietinhos, vamos lá provocar. Mediante decisão de 2/3 dos seus membros, né, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. E qual é a lei, pessoal? A lei que cuida, né, da súmula vinculante é a Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006, tá? Regulamenta o artigo 103A da Constituição Federal e altera a lei, aí vai, enfim, é isso, tá? E aqui nós temos a possibilidade de fazer a revisão dessa súmula. E, de novo, afirmo, porque eles estão que se lasque, não pode. Então tem que ser bem definido, exceto nos relacionados a militar, qualquer coisa aí, tá, pessoal? Bota uma vírgula e exceto, salvo, e tá resolvido, pô. E é muito honorário pros advogados, tá? Porque tem que ter advogado. E é isso. E aí vocês vão ver lá que essa legislação, ela vai dizer, tá? Artigo 3º dessa lei, 11.417 de 19 de dezembro de 2006, ela vai dizer assim pra gente, ó, são legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Súmula vinculante número 5, tá? Aqui nós temos, tá, o Conselho, inciso 5, Conselho Federal da OAB, tá? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, ó. E aí a provocação pelo Rio de Janeiro, OABRJ, pipinha no alto, doutora Silva, vamos lá e pega esses caras, e aí faz aqui bonitão, Teodoro manda, e aí bonitão, epa! Revê esse troço aí. E quando isso acontecer, vamos precisar de mais advogados, tá? E, de novo, mais advocacia dativa, até que haja essa movimentação por parte da Defensoria Pública, tá? Para que a gente possa ficar legal. Tá certo, pessoal? E é isso. E aí, então, eu quero fazer em relação à súmula vinculante número 5, tem que ter, tá? Então tem que ter advogado no processo administrativo. Quer prender? Quer dar detenção? Quer dar prisão? É isso. Tem que educar, porque aí diminui a quantidade, porque quanto mais o oficial pune, mais demonstra a sua ineficiência. É um oficial inepto.
Por isso que ele tem que punir muito. E aí ele é que tem que sofrer ali uma sanção administrativa. E não o militar. Você entra na academia, cara, entra lá pra você ver. O André Luiz Gomes, que é o comandante lá da Academia de Bombeiros, e o anterior também, né, Alexandre Lemos Carneiro, junto com o Major Bonfim. Meu Deus do céu, o que é aquilo, cara? A privação de liberdade do bombeiro militar aí, ou a BRJ, é lixo. Eles privam a liberdade assim... Não funciona assim, não. Não mesmo, tá? Não foi negado ao cidadão fardado, bombeiro, policial, militar, força armada, igual proteção da lei. Então a gente tem que mexer aqui. E aí mexer para deixar claro isso, tá? Que não pode ser feito desse modo. É a minha proposta, tá? Então eu preciso fazer isso, entendo que tem que ser pela OAB. Todas as questões administrativas, elas devem ser ali rateadas. Eu proponho rateamento mesmo. Vamos ratear todos os honorários que o Teodoro fizer aí no âmbito administrativo para os nossos camaradas aí, doutores e doutoras advogadas que participam das comissões. Eu conheço muita gente boa que precisa, sim, desse incentivo, tá? Eu não sou feliz sozinho e não preciso de muito dinheiro, tá, pessoal? E é isso, a gente morre em fede rapidinho. E é isso. Mas fazer a blindagem desses grupos de comissão de direito militar, tá? Para que a gente possa se aperfeiçoar, e é isso. E aí os outros estados, pessoal, Rio de Janeiro a gente faz comitiva, tá? E vamos lá em outros estados pegar eles. São Paulo aqui do lado. A gente vai lá, ajeita São Paulo, passa em Minas e vambora. Quer fazer gracinha no Rio de Janeiro? Como é que é isso, cara? É igual você ser assaltado em outro estado. Eu não aceito, cara. Eu sou carioca, cara. Quero ser assaltado no Rio de Janeiro, eu não aceito. Que isso, cara? Não. Quer fazer gracinha? Então vamos lá no estado deles. Tem um montão de coisa pra contar pra vocês aí da legislação de São Paulo. Eu pego aqui pra fazer parecer, eu mostro pra vocês, tá? É isso. E doutoras, uma das minhas salas foi pro saco, tá? É esbulho possessório, tá? Eu nem sei aí o que fazer com aquilo. Mas não vai entrar na minha sala não, tá? É a do lado, nem de rapel, tá? Porque esse camarada aqui que reprovou o aluno oficial Vitor Campos, tá? É instrutor de salvamento em altura, entra facinho na minha sala. Opa! Sou advogado, mas sou bombeiro, tá? E eu sei tudinho como acontece. E é esse papo reto aqui, tá? E é isso, cara. E incêndio também não tem. Porque Teodoro se dotou de todas as cautelas. Então não tem essa maluquice. Meu Deus, mas foi um curto. Ar-condicionado pegou fogo, deixou ligado, final de semana. Não tem isso não, tá? E eu tenho essa questão aí com o advogado de imobiliária, tá? Ou a BRJ, vamos todo mundo aí pro TED pra gente entender o que aconteceu. Pra vocês entenderem como funciona o advogado no direito militar. Pra vocês entenderem como funciona isso. Uma coisa assim absurda. E eu preciso sim, tá, OAB? Porque eu tenho contas pra pagar e eu preciso conseguir trabalhar. Tá muito difícil pra mim, tá? E vocês precisam aí, meninas, intervir, porque tá difícil pra mim. Tá muito, tá? Tá mesmo. E é isso, tá? Então eu quero resolver tudo isso, quero questionar essa súmula, tá? OAB, nós também temos que cuidar da questão da Procuradoria do Estado, porque a gente vai ter que ter concurso pro militar estadual entrar bacharel em Direito, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. É mais advogado empregado aí na administração pública. Porque tem que acabar com a Sejur, tá? Esses promotores, esses procuradores do Estado precisam responder por isso, tá? É muito dinheiro ali que eles têm que devolver, tá? E eu já falei e vou provar por escrito, tá? E a gente tem que ter concurso tanto para PM quanto para o bombeiro para bacharel em Direito. E a gente faz a adequação para que eles possam fazer a assessoria jurídica do comando da PM e do bombeiro. Então é mais concurso para advogado que queira. É isso. E é advogado de carreira, não é temporário não, tá? É de carreira. É possível, Teodoro? Claro que é. A gente só precisa ajeitar o estatuto aí da PM e do bombeiro, né? E ver ali a adequação no respeitante ao OAB-RJ para fazer as alterações no estatuto da OAB, para que a gente não fique mais sugestionado a bacharel em Direito militar do serviço ativo, que utiliza da hierarquia de disciplina para interpretar a lei, né, em violação, né, em flagrante ali, né, exercício ilegal da advocacia e para o seu gozo fazer as interpretações. Isso não pode acontecer, OAB. E eu quero, tá? Então a gente tem que processar todos eles que estão assinando documentos como analista jurídico. Os procuradores do Estado precisam responder, tá? Porque estão permitindo que, sabendo que nas assessorias nós temos oficiais que é incompatível, tá? Então eles não podem, nem estagiário, não pode. E eles assinam documentos como analista, tá? Então a gente precisa intervir, chamar o feito à ordem. E é muito concurso, tá, pessoal da advocacia? Começa a estudar aí, meu camarada. Começa a estudar. Porque tem muito concurso, tá? Tem bastante vaga para advogado dativo, tá? Porque essa súmula 5 tem que cair. Tem que ser reinterpretada. Para que se exija a presença do profissional advogado nos processos administrativos em razão da detenção e da prisão.
Indispensável a presença do advogado nessas situações, tá? E eu vou fazer um contraponto muito maneiro quando eu for falar sobre isso, a súmula 5, né? Quando eu estiver cuidando de execução penal. Pra vocês entenderem a gravidade da situação militar estadual. Na Força Armada também, tá? E é isso. E pra deixar aqui, pra ficar muito maneiro, tá? Eu gosto muito de estudar a legislação da Procuradoria do Estado, tá? Tá. E eu quero mostrar pra vocês, tá? Quando eu falo dessa imoralidade, tá? Dessa divisão de honorários de sucumbência, que eles estão se apropriando, tá? Eu vou fazer duas discussões muito legais, tá? São dois vídeos distintos, tá? O primeiro deles, eu vou cuidar da questão do tempo de... Vai falar vista! Tem uma bala falar vista, vai dar ruim, tem problema seu! É tudo igual, tá? Prestaram o concurso? Procurador do Estado? MP? Teodoro também prestou. Então, todos filhinhos igual. Todos filhinhos igual, tá? Todos filhinhos igual. Todos filhinhos igual. Olha a situação abjeta, tá? Então, no respeitante ao tempo, né, de efetivo exercício, eu quero mostrar para vocês a Lei Complementar 15 de 80, para vocês entenderem a sacanagem que fazem com a gente, tá? Teodoro, quando vocês entrarem lá, vocês vão perceber, por exemplo, vou citar só alguns artigos aqui, porque eu quero fazer uma discussão muito legal, porque eu gosto muito de estudar essas legislações da Procuradoria do Estado, tá? E aí, por exemplo, o artigo 28. O 28 da Lei Complementar que fala do direito do Procurador do Estado, que vai lá e sacaneia todo mundo, vai dizer assim, ó, a antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício. Só que aí você tem essa ideia, né? Só que aqui a gente tá na década de 80, tá? Teodoro! É isso. E aí você tem, ó, eu gostaria muito que vocês observassem como que eles fazem para se proteger. Por isso que eu, Teodoro, advogo no sentido que o MP tem que olhar como é feito o cálculo de tudo deles, da Procuradoria, mas aí o MP também tem que calcular. A gente tá lascado, não sei o que fazer. Vou perguntar pra minha prof aí, doutora Silvia Dumont, vice-presidente, o que a gente faz? Doutora, o que a gente faz aqui? Tô estudando esse negócio de processo civil, mas não sei nada não, tá? Mas a gente tem que ver como é que a gente faz esse negócio aqui. Que a gente tem que olhar, tá? Artigo 51, pessoal. Vou gravar um vídeo específico sobre isso, tá? Os que vierem a integrar a carreira de 51 da Lei Complementar 15 de 80, Procuradoria do Estado. Cara, isso não é a Procuradoria do Estado não é uma autarquia federal, cara. É um órgão. Mas eles têm tudão, cara. Autonomia financeira, tudo. Meu Deus. Artigo 51. Os que vierem a integrar a carreira de Procurador do Estado farão jus a uma gratificação adicional por tempo de serviço. Tempo de serviço. Tempo de serviço, tá? Tempo de serviço. Correspondente ao percentual de 5% por quinquênio. Quinquênio, tá? Até o limite de 35, ou seja, são 7. 7 quinquênios, tá? Teodoro, Tem uma parada muito sinistra aqui, tá? Mas eu vou mostrar aos poucos para você não ter um treco, né? E o Estado não ficar doidão. Aí vamos aqui, ó. Aí, olha o 52, não recepcionado. E a recepção que tem que ser feita é lei complementar, tá? A atribuição de outras gratificações far-se-á na forma da legislação específica, lei complementar, tá? Vamos juntos aqui. Você tem aqui, ó, ajuda de custo, tá? Todas as alterações que foram introduzidas por uma lei complementar de 88, elas foram feitas, pessoal, intencionalmente antes da edição da Constituição atual. Só que você olha essa lei complementar em 88 e você acha que ela foi feita após a Constituição, mas é mentira. Ela foi feita antes, tá? E aí, Teodoro, e aí que você tem a Constituição e ela tem que ser reinterpretada. Lei Complementar número 53 de 1988, eu acho que é essa, que é anterior. Olha isso, pessoal. Toda a legislação da Procuradoria do Estado tem que ser revista, tá? Porque a Lei Complementar 53... E do advogado? Fala gracinha, né? Não vou largar minha astúcia. Lei Complementar 53, tá? De 6 de julho de 88, pô. Teodoro, E 6 de julho é quando, pessoal? Eita, Teodoro, É antes da Constituição Federal de 88, tá? Que foi 5 de outubro, o astuto, né? Teodoro faz isso não, tá? Vai dar ruim, E aqui a gente tem um montão de coisa maneira pra cuidar. Por exemplo, a questão do tempo de serviço. A questão do tempo de serviço é uma coisa seríssima, tá? Porque é o pão que é pouco. E aí eles sacaneiam a gente pra que eles possam ficar bem. E vocês têm que se explicar, cara. E muita coisa, tá? Justiça, tudo tem direito, tem que devolver. Meu Deus, o que é isso,
E aí, quando eu falar sobre tempo, vocês vão entender o que eles estão fazendo, tá? Porque para eles pode tudo e pra gente pode nada. Pode para vocês, tá certo, Procuradoria? Não tem nada a ver com a vida de ninguém, tá? Mas não vai me sacanear mais. E aí eu vou arrastar toda a galera, PMs e bombeiros, servidores públicos de um modo geral, e vocês que se lasquem. E é isso. E aí a gente tem que entender como funciona a aposentadoria deles, tá? E aí a questão do tempo de serviço, para que você já estude para o próximo vídeo que eu vou colocar. Tempo de serviço, artigo 61, tá? Da Procuradoria do Estado, Lei Complementar 15 de 80. A apuração do tempo de serviço, compara com o nosso e vê se tá bom aqui. A apuração do tempo de serviço dos procuradores do Estado será feita em dias. Parágrafo único, o número de dias será convertido em anos e meses, tá? Aqui não tem ano bissexto não, hein, cara? Que isso estão arrumando, hein? Olha como é para eles. Considerado o ano como 365 dias e o mês como de 30 dias. É um pouquinho diferente do nosso, né? Artigo 62. Olha o absurdo e aqui eu paro, tá? Pra vocês entenderem o que eles fazem com a gente. Para o procurador é assim. Serão computados integralmente para os efeitos da aposentadoria, disponibilidade e acréscimo o tempo de serviço público federal, estadual e municipal, tanto na administração direta quanto na indireta, para administração direta e indireta, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, até o máximo de... Tá sentado, cara? Tá sentado? Tá? Até o máximo de 15 anos. 15. O tempo... Olha isso, até o máximo de 15 anos. O tempo de exercício de advocacia, apurado conforme critério estabelecido em decreto executivo ou ABRJ. Olha isso. Desde que não desempenhado cumulativamente com qualquer outra função pública. E aí eu vou mostrar para vocês o julgado do Supremo que proíbe um montão de coisa aqui. E o que fazer com isso? Rever a legislação deles. Ou tá bom pra todo mundo ou não tá bom pra ninguém. A casa é pequena, a comidinha é pouca, ou tá bom pra todo mundo ou não tá bom pra ninguém. É isso. Entende aí, ô Portugal, deputado? É isso, cara. Eu não tô pedindo nada que não seja... a gente é tudo irmão, tudo filhinho. É isso. E aí, veja aqui, ó, que é computado, né? Por exemplo, esse período, a licença em pessoa da família, esse período de licença, né, por doença em pessoa da família, você tem um prazo, né? E vamos ver como é para eles. E é computado como tempo de serviço, né? Efetivo serviço, efetivo, né? Que loucura, que sacanagem, cara. Recua, hein? Vai dar ruim, cara. Aí você tem, ó, outras causas legalmente previstas. Então, para ele pode tudo. Tudo para eles é tempo de serviço. Pra gente quer ficar de sacanagem, faz um monte de covardia com a gente e vai dar ruim, tá? E pra Teodoro E é isso, tá, pessoal? Então eu quero muito discutir isso, tá? E por fim, eu quero muito convocar a OAB-RJ, já falei, meninas, vice e presidente. Todo o meu respeito às duas, tá? Mas o teu advogado aqui, camaradinha, estuda pra caramba prerrogativas. E eu quero entender como que nós vamos resolver, tá? Presidente e vice da OAB-RJ. Como nós vamos resolver o artigo 89 da Lei Complementar 15 de 80. Artigo 89. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos procuradores do Estado é vedado especialmente. É vedado, doutoras? É vedado. E aí, em 88, Lei Complementar 53 de 88, é feito essa alteração em julho. Julho, tá? E quando foi em outubro, nós tivemos a Constituição Federal atual. Então é antes, tá? Essa Lei Complementar 53 de 88 é antes da Constituição de 88. Aqui ainda era AI-5, Constituição de 69, tudo aqui, tá? Olha a situação. O que fazer com isso? Rio do advogado. Rio do advogado. Artigo 89, tá, pessoal? Artigo 89 vai falar que não pode, tá? Além das proibições decorrentes do exercício de cargo, é dedicação exclusiva, cara. Como é que você advoga? A gente tem que entender, pô. E ainda ocupa ilicitamente cargo
político como assessor-chefe da Sejur. Meu Deus, que eles estão arrumando. Reparte honorário de sucumbência. Aí você vai lá, tá? Artigo 89, inciso 3º. Olha o que dizia. Primeiro, o inciso 3º dizia assim: exercer atividades político-partidárias, defesa em lei. Proibida, né? Em lei. Aí mudaram, em 85, tá? Então, essa aqui que eu falei é a redação de 80. Aí, em 85, mudou, mas não aparece pra mim. E depois, em 86, Lei Complementar 48, mudou de novo. Aí vai dizer assim: exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais. Redação dada pela Lei Complementar 48 de 86. E aí veio aqui essa ajuda, né, antes da ditadura. E vamos estudar a história para entender por que eles fizeram isso. E aí você tem a Lei Complementar 53 de 88, que é anterior à Constituição Federal de 88, tá, doutores? Aí vai dizer assim, ó, exercer a advocacia fora, é vedado, exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais. Quando no regime de dedicação exclusiva a que se refere o parágrafo único desse artigo. Aí vai dizer isso aqui, e aí chuta para agarrar. Igual eles fizeram na lei do centro de estudo, doutora. Desculpa, mas é isso. Eles têm que devolver. Tem que devolver esse dinheiro aí, tem que devolver, tá? E aí você vai lá no parágrafo único e cria o parágrafo único. E olha o que diz o parágrafo único: a lei poderá instituir regime remuneratório próprio para os procuradores do Estado que optarem por exercer a advocacia inerente exclusivamente às suas atribuições institucionais. O que significa isso, doutoras? O que significa isso, doutora? Que vergonha, né? Mas é isso aqui, cara. Não pode não, pô. Tá maluquice, cara. Não pode, tá? É só fazer a interpretação certa. Teodoro chegou, pessoal. Teodoro chegou, pessoal. E é isso, tá? E eu vou fazer muitas discussões com essa coletânea aqui. Muito legal, tá? Eu estudei muito, tá, doutora, sobre isso. Eu espero trazer minha contribuição, mas de novo afirmo, com a doutora Alessandra Vanderlei eu não consigo dialogar e eu preciso passar, tá? Eu preciso dar ali a minha contribuição por meio da Comissão de Direito Militar da UAB e a gente precisa resolver isso. As propostas estão colocadas, tá? A gente tem que derrubar a súmula vinculante 5, revisar, né? Para que não haja mais dúvida nos astutos de que a gente precisa de advogado. Teodoro, E aí, se precisa de advogado pro PAD, conselho, tudo isso, a gente precisa de advogado dativo. Então tem que ver já essa questão, tá? Porque isso tem que ser revisado. Na verdade, nem precisaria. Se as pessoas tivessem vergonha na cara, todos os comandantes, todo mundo, mas não tem. É isso. Então, vai ter que ter advocacia dativa para poder fazer a defesa do policial, do bombeiro, imediatamente. Todos os PADs tem que ter. E aí, nesse ideal de defensoria, tá? Tem que abrir concurso aí, defensoria. A Teodoro vai estudar, tá? Eu quero ser defensor público. Eu pedi pra esse cara me colocar lá na auditoria da Justiça Militar. Vou voltar a estudar, né? Mentira, eu tô até estudando já, tá? Eu só tô em dúvida se vou fazer prova pra União ou pro Rio de Janeiro, tá? Pra ir lá pra auditoria da Justiça Militar. É tudo nosso. É primeiro a OAB, depois é tudo defensoria. Acabar com a pataquada desses homens. É isso. E aí já tem que pensar, tá? Porque, de novo, na auditoria da Justiça Militar não tem isso, tá? Quem paga ali é o próprio Estado. Eita, é isso, meu cara. Quem paga ali é o próprio Estado, pô. Você tava no exercício da função, cara. Por que você tem que pagar do teu bolso? Não tem não, pô. Tem que ter um convênio da OAB com o TJ pra botar advogado dativo na auditoria da Justiça. E aí talvez não seja tão legal, né? Você fazer inquérito pra depois arquivar, que vai dar muito gasto pro Estado, né? Eita, Teodoro, Não está aqui comigo, mas nesse momento eu convoco a leitura do professor Rodrigo Roig. Ele vai falar isso na obra Coisa Mais Linda. Um abraço carinhoso, professor, aprendi muito contigo. Rodrigo Roig, defensor público, tá, pessoal, do Rio de Janeiro. Ele fala na sua obra, né, que se você não tem humanidade por aqueles que estão presos, né, nas masmorras que nós mantemos no Rio de Janeiro, que são presídios, a cadeia pública de Benfica e tantos outros, que você pense no seu bolso. Então, se não for por humanidade, pense no seu bolso enquanto cidadão, tá? Porque é desse modo que vai funcionar no direito militar, eu afirmo. Porque aí você não vai acusar, tá, MP? Você não vai acusar, promover ação criminal sem justa causa, por qualquer coisa, tá certo? Só com testemunha
ou faz o inquérito e depois arquiva, porque vai gerar gasto pra caramba pro Estado, tá? E tem que começar imediatamente. E advogo também no seguinte sentido: os militares que já pagaram têm que ser ressarcidos, porque a legislação diz que o Estado vai custear, e nunca foi criado. Então, se o militar pagou, tem que ser devolvido, porque essa inércia não pode prejudicar o militar. Ele não pode tirar do próprio bolso o dinheiro para pagar o advogado. Vocês têm que ressarcir, o Estado tem que ressarcir, e aí o MP vai todo se reformular, né? Pera aí, pessoal, vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar, né? E mais, todos aqueles, né? Que o promotor foi lá e tacou o baile. Epa, mas aí veio uma decisão, caramba, eu mostro um montão para vocês aqui. A gente tem que ir no promotor, porque é servidor da República e tem que cumprir a Constituição. Então não é teu gozo o pessoal chegar ali, eu acho e taca o pau. Ok. Deu ruim, volta e é a ação aqui no promotor de justiça. Tem que ter responsabilidade para você acusar uma pessoa, porque você gera gasto para o Estado, né? Você causa um sofrimento, né, psicofísico, porque o militar não é só psicológico, não é físico mesmo. O militar acusado de um crime, cara. Honorários advocatíssimos, caríssimos. Tem que ser, porque a gente estuda muito, tá, pessoal? A gente estuda, né? Tem que ser, tem que ser. Mas é isso. É o Estado que tem que pagar, tá? E essas pessoas têm que ser ressarcidas. É provar ali o que tu pagou, meu camarada, e devolve aqui. O Estado tem que pagar, pô. Porque, caramba, aí não faz e você que se lasque, ainda mais a depender do que aconteça, tá? Eu, por exemplo, vou trazer aí, tô esperando, tá? Vou trazer uma decisão do Tribunal de Sobreposição para mostrar para vocês o absurdo que aconteceu. E aquilo ali tem que ser reparado, tá? Eu vou convocar no vídeo, porque é ação pública, tá? Você precisar recorrer ao STJ, ao STF para resolver algo, cara, é um absurdo e as pessoas têm que pagar. E quem paga é o promotor. Não pode fazer isso. Não pode, porque a Constituição não dá direito ao promotor para chegar ali e fazer o que faz. Não. Então, cada um na sua quadra, vara da disciplina, cada um no seu quadradinho, vai dar bom para todo mundo. E é isso, tá, pessoal? Tenho dito, aguardo os vídeos aí, então vou fazer o vídeo da súmula, é isso. E vamos pro administrativo, tá? Chega de justiça, vamos enxugar o judiciário, acabar com esses cargos em comissão e concurso, pessoal, de carreira, tá? E tirar esse monte de OS, esses negócios aí. E não, é concurso, cara. E converter os temporários, hein, MP? Não tem essa de 1.000 e poucas vagas, não. É o governador tem que sofrer lá a acusação ali, crime de responsabilidade, cadeia, meu camarada. Porque é um absurdo. E vamos começar a analisar a licitação, para vocês entenderem. Tá, uma nova Lava Jato. Já falei. E vai fazer, tá? Ele não pode sair do país, tá? Não pode, não. Não pode. Só os concursos já é impeachment. Só os concursos que foram abertos aí, um monte de gratificação. Esse negócio de arma. Camarada, eu te entendo, tá? O seu polícia aí, ou do BOP. Eu te entendo, cara, mas isso aí é pra voto. Não, cara. Você tem direito a ganhar muito mais. E eu, Teodoro, tô aqui pra isso. Vão brigar pra caramba. Mas isso aí não pode não, pô. Porque isso aí só beneficia ele, tá? E depois que passar a próxima eleição e ele for eleito de novo, ele arranca de você. E é isso, tá? Então não tem essa não. Não pode, tá? Essa fapelia aí, cara, pode não, tá? Não pode. Não pode porque é ilegal, é imoral, é constitucional, é tudo que você imaginar. E o Tribunal de Contas, tá? Os conselheiros têm que ser responsabilizados, tá? A gente tem que conseguir atribuir responsabilidade aos conselheiros do TJ, do Tribunal de Contas, que deixa passar esse tipo de coisa. Deputados da LERJ tem que ser ali, ó, processo de CPI. A gente tem que fazer uma CPI para entender qual é o papo de quem ali. É isso. Grana tem que ser paga. E tenho dito, tá? Grana tem que ser paga, tá? Quero meu dinheiro. Quero Vale Peru, tá? O cartãozinho de Natal tem que me pagar, tá? Tem que pagar. Cartãozinho de Natal, tá? Que não pagou um montão de anos aí, tem que pagar, tá? Temos direito, tá? Inativos e pensionistas. Não é o gozo do rei e governador, não. Não. Contribuição previdenciária não existe, tá? Porque a lei 9.537 é inconstitucional, tá? Recomposição salarial tem que ser paga imediatamente, tá? Imediatamente, tá? Tem essa não. E manifestação amanhã, pessoal, fica em casa. Não vai não, cara. Porque isso é um absurdo. Isso é uma sacanagem. É usar o teu corpo aí. Policial da ativa, inativo, pessoal pensionista. É o papo do Teodoro. Assista meu vídeo e depois vai pro quarto chorar e ver que eles estão tentando enganar vocês novamente. Não tem manifestação. Já está resolvido. Já está resolvido, tá? Mas eles estão ali buscando uma forma de ainda se beneficiar politicamente com a covardia que fizeram, tá? E todos os deputados da LERJ precisam responder por isso. E pode ser que não possam se candidatar para a próxima eleição. Não estou de brincadeira. A depender do que seja avaliado, se a gente vive um Estado social democrático, Ministério Público.
Meu Deus, o que vocês estão arrumando, tá? Esses deputados já não podem, os que participaram efetivamente, a depender do que o cara fez ali, Rodrigo Amorim, Dino, todos esses camaradas, se bobear, não podem nem participar da próxima eleição, cara. Não estou de brincadeira, vamos estudar. Tô estudando, tá? Vocês estão me cansando, cara. Vocês estão me cansando, tá? Vamos estudar direito eleitoral. Meninas, FEM, PEMERG e TEMEMERG, se preparem. É muita vaga aí para ano que vem, vocês tudo na LERJ, tá? Que tem muita gente que não vai poder, não. Não pode não, tá? É só a gente fazer o que é certo, tá? Não tem essa de manifestação, não. E é cada um... O Marcelo Lins já tem até advogado, a irmã. A irmã já pode começar a ajudar. É, porque a gente tem que ver direitinho tudo que foi feito, tá? Eu entendo isso como improbidade, como imoralidade, tudo que vocês imaginarem, tá? E de novo afirmo, quando eu dizia que a gente tem que conseguir tirar eles de lá, eu não estava brincando, tá? Eu falo nos vídeos, a gente tem que conseguir arrancar eles de lá. Eles querem tirar ministro do Supremo, né? Quer votar pra tirar o ministro Alexandre de Moraes e quer votar pra tirar. Vai votar pra tirar. Eu fui lá pra votar pra tirar, né? O Portugal falou isso. Eu fui lá votar pra tirar, né? Quis votar pra tirar. A gente tem que conseguir votar pra tirar vocês. O pessoal aí da LERJ, Portugal, se continuar com o papo torto, a gente tem que conseguir lá arrancar eles de lá. Porque a próxima eleição nem pode se candidatar. Então, antes do Rodrigo Amorim, né, ir pra lá falar que o Rodrigo Bacelar é o próximo governador, você deveria se preocupar com a sua própria vida, tá? Porque eu acho que nem você pode se candidatar de novo. E eu acho que ele também não. Mas é sobre isso, tá? É isso, gente. Abraço. Agradeço muito, de verdade, a confiança de todos, tá? Até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.